Bem, meus amigos, falar um pouco mais sobre liberdade e a descoberta do outro. Em outras palavras, eu quero ser livre, mas eu percebo que eu não estou só e que as outras pessoas também querem exercer em plenitude a sua liberdade. Querem ter oportunidade real de exercer todos os direitos de liberdade. A pandemia, o Covid-19, ela despertou em nós essa clara percepção de que o direito é reativo. A ordem jurídica, ela é reativa. Enfim, as leis, a Constituição, essas leis não proveem o direito à saúde, à educação, ao trabalho, à existência digna, salvo se alguém, evidentemente, for atingido em sua individualidade e ingressar com a ação judicial, provocar o poder judiciário, a responsabilidade de prover todos esses serviços, todos esses direitos, é de outras esferas do Estado, né? Também das empresas, também das organizações sociais, não seria propriamente do Poder Judiciário. E o que se percebe é que os direitos humanos, incluídos os direitos de liberdade de ir e vir, de pensar, de se expressar, enfim, todos os direitos humanos, eles se apresentam mesmo como direitos subjetivos. É essa a indicação, o discurso da ONU está todo construído nesse sentido. E isso é importante, porque, afinal, eu quero mesmo, né, ter o direito de eu reivindicar a minha liberdade de locomoção, né, a liberdade de não estar injustamente detido, né, ou recluso em determinada circunstância, o direito de pensar livremente, o direito de me expressar livremente, o direito de trabalhar ou não trabalhar, enfim, essa concepção do direito como direito subjetivo é absolutamente imprescindível e já é uma compreensão universal. Mas a pandemia, novamente ela, né, o Covid-19, a pandemia nos trouxe algumas indagações. Entre elas, a gente poderia mencionar essa distinção entre pessoas que têm condição econômica mais favorável e as que não as têm, e como pode o direito estar tratando de forma diferente esses grupos sociais distintos. As perguntas seriam, né, basicamente, é justo que ricos e pobres se exponham em graus diferentes ao coronavírus, né? E mesmo entre os ricos e mesmo entre os pobres, né? Se você segmentar, seria justo que alguns tivessem condição de ficar em casa, né, confinados e podendo se preservar de uma contaminação, e outros necessariamente tivessem que ir à rua para se expor assim à infecção e contrair esse vírus, que sabemos é um vírus letal. Uma segunda indagação: é justo que ricos e pobres já infectados, eles sejam tratados, recebam tratamento médico diferenciado? Por que naqueles locais em que há um melhor poder aquisitivo, as unidades hospitalares estão oferecendo um resultado melhor, um tratamento melhor do que aquilo que está acontecendo na rede pública, né, em regiões periféricas, enfim. É justo que ricos e pobres tenham acesso diferente à tecnologia que permite a educação pela via remota, né, as aulas remotas. Nós temos um déficit de acesso digital muito significativo. As pessoas, muitas, não têm dispositivos, computadores, né, ou não têm acesso à internet, enfim. É justo que, numa situação como essa, haja um tratamento diferenciado a depender do segmento social a que você pertence. Em verdade, não é a primeira vez que essa nossa aldeia planetária está nessa contingência de ter que enfrentar a pobreza e sentir a predominância em tudo, né, do egoísmo humano. Para a gente não tratar de guerra e não tratar de outras pandemias em que isso fica ainda mais evidenciado, eu posso me reportar aqui ao Eric Hobsbawm, historiador, em seu livro A Era das Revoluções,
Ele se refere a uma situação no início do século XIX, na próspera Inglaterra, em que os trabalhadores estavam à míngua, né? Não havia emprego suficiente, e então foi instituído a workhouse. Na workhouse, o trabalhador ele ficava segregado de sua família, porque, segundo Eric Hobsbawm, assim era separado de suas mulheres para quê? Para desestimular, diz Hobsbawm, o hábito sentimental e a procriação impensada, né? Ele também, esse trabalhador, ele perdia a garantia, uma garantia que era oferecida, assegurada pela paróquia. Naquele momento a igreja ainda tinha grande influência, a paróquia de uma manutenção mínima. E aí a gente pode trazer isso para a nossa realidade. E essa seria talvez a solução, já que a workhouse é impensável nos dias de hoje. A renda mínima universal seria uma solução. Isso pode parecer algo utópico, né? Porque, aliás, foi tratado pelo Thomas More em seu livro Utopia. Havia um personagem, Rafael, que era protagonista de algo muito parecido, né, com o que seria a instituição de uma renda mínima universal. Mas nos dias mais próximos aos nossos, isso é percebido por algumas economias avançadas que longe estão, né, de qualquer tentativa de dar curso a uma utopia, né? Se nós formos observar bem, há experimentos de renda básica universal no Canadá, nos Estados Unidos, na Itália, na Holanda, na Finlândia, no Quênia, né? Enfim, há inclusive uma recomendação que foi dada este ano, né, em 2020, os estudos que foram desenvolvidos pela ONU, e um dos pesquisadores, o senhor Juan Pablo Bohlavsky, tá? Ele é um especialista independente, designado pela ONU, e ele sugere, este ano, 2020, que os governos ponderem sobre a possibilidade de instituição de uma renda básica universal, tendo em vista a perspectiva de uma redução brusca nos empregos e, portanto, também no consumo, o que abalaria, né, todo o sistema produtivo. A riqueza precisa circular, enfim. Já há, inclusive, expansão de alguns programas de auxílio no Canadá, na Alemanha, na Espanha, na Índia. O próprio Brasil, no Brasil existe uma lei, a Lei 10.835, que está em vigor desde 2004, instituindo a renda básica universal, mas essa renda mínima até hoje não foi regulamentada, e essa lei exige regulamentação. A estudiosa Ananda Soni, né, escreve um artigo bem interessante a respeito da renda básica universal nos dias de hoje, e ela nos traz esses e vários outros dados, e ao final pergunta se não seria o caso de nós revermos essa máxima segundo a qual o trabalho dignifica o homem. Na verdade, a renda básica dignifica o homem. E se isso depende de políticas públicas, a pergunta é: os direitos humanos resolvem, né? Os direitos fundamentais, os direitos humanos, portanto, que foram internalizados nas nossas constituições, podem resolver essa quesilha, essa contenda? Esse debate, na verdade, ele está contaminado no âmbito das Nações Unidas. Esse debate está contaminado porque ele é sempre associado à concepção comunista, né, de uma sociedade igualitária. E isso tem um certo sentido. Por quê? Porque, historicamente, a Constituição Russa de 1918, né, embora a renda básica universal seja típica do sistema capitalista de produção, é uma medida compensatória para permitir a sobrevivência, né, desse sistema produtivo. A Constituição de 1918 não previa nenhum direito subjetivo, garantias individuais, né, no âmbito dos direitos humanos. Estavam ali assegurados direitos sociais básicos. E o sociólogo e jurista russo, né, o George Gurevich, ele, um livro que é um livro bem interessante, né, A Ideia do Direito Social, o Gurevich, ele diz que o adequado seria que houvesse um direito não de subordinação, né? Ele pensa, por exemplo, na relação de emprego,
um direito de coordenação em que haveria a preponderância do individualismo jurídico, né, dessa visão mais egoísta, mas o ideal seria, segundo Goldwich, que houvesse um direito de comunhão, um direito de integração, em que haveria, portanto, um descolamento, né, dessa função do direito de apenas limitar a liberdade individual. O direito passaria a assegurar direitos iguais concebidos pelos próprios atores sociais, né, em estado de absoluta igualdade, enfim. Pode parecer utópico, pode parecer muito difícil, né? Nós perguntaríamos, por exemplo, a ONU abrirá mão, finalmente, dessa concepção do direito como direito subjetivo, repito, não é tão relevante em certa medida, mas que precisa ser associada também a uma compreensão do direito que permita a sua exigibilidade independentemente da provocação pelo sujeito, né, perante o Poder Judiciário. Será esse direito de integração, esse direito de comunhão, aquilo a que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, se refere quando fala de uma nova normalidade, né? Enfim, para além da perplexidade que nos traz a pandemia do Covid-19, quanto a essas situações de injustiça social a que eu me referi, eu quero concluir dizendo que, sutilmente, há um movimento paralelo que vem, sobretudo, a partir de 1972, quando se percebe que os direitos humanos, os direitos fundamentais, precisam assumir uma perspectiva de solidariedade, uma perspectiva ambiental, uma perspectiva de sustentabilidade. Esses direitos que estão gradualmente se incorporando ao catálogo de direitos humanos e que têm a ver com essa perspectiva ambiental, eles também vêm providos, vêm acompanhados de meios de concretização, de se tornar realidade, em que toda a sociedade, não apenas as pessoas que provocam o Poder Judiciário, mas o Poder Judiciário atua em benefício de toda a sociedade. Eu gostaria de tratar desse tema no vídeo seguinte.